amores! Galerinha linda do meu coração, que saudade que eu tava de vocês. Vocês não fazem ideia de como eu senti falta de vocês. A última vez que nós nos vimos foi no segundo ano. Agora vocês estão aí, tops da galáxia, os melhores, os alunos da NASA, no terceirão. E aí, galerinha, corre essa sensação, hein? Já tá pertinho ali do Enem. E falando em Enem, já queria saber de vocês. Quem aí, na opção de língua estrangeira, optou por espanhol? Olha aí, eu sei que a maioria levantou a mãozinha aí. É verdade, a maioria de todos os estudantes escolhem o espanhol. E é por isso que eu estou aqui agora, para que a gente consiga trabalhar um pouquinho mais do espanhol, já que vocês viram no primeiro ano, viram no segundo ano, e agora estamos aí chegando no terceirão. Alguns conteúdos vai ser uma revisãozinha de algo que vocês já viram anteriormente, mas que vocês vão tirar de letra e com certeza são assuntos que caem de certo no Enem, certinho? E também nos outros vestibulares das outras universidades no Brasil afora. Só lembrando vocês, eu sou a maestra Tainá e vou estar aqui com vocês nessas 20 e poucas aulas de espanhol, desse módulo de espanhol de 2022. Certinho? Então, vamos lá para os nossos slides, ver quais são as competências e as habilidades gerais das nossas aulas. Compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como forma de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. E a segunda competência geral, utilizar os recursos da língua, morfológico, sintético, multissemióticos, que são as imagens, os sons e etc., paralinguísticos, que são as entonações, os ritmos e etc., e os cinésicos, que é a postura corporal, gestualidade e etc., na construção de sentido. As habilidades são estabelecer entre termos, conceitos, expressões e ideias que possuem relação entre si, com o intuito de criar e reconhecer ligações coesivas, lexicais e gramaticais na construção de mensagem. E 2, conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso e informações a outras culturas e grupos sociais. É isso aí, galerinha. Tudo que nós vamos ver no decorrer dessas duas unidades que vamos trabalhar o espanhol é trabalhar realmente os sons, as palavras, a criação de vocabulário, conhecer um pouquinho da literatura da língua espanhola, conhecer também alguns países. Lá no segundo ano a gente já viu algumas curiosidades de alguns países, nós vamos ver um pouquinho mais agora. E, acima de tudo, saber identificar a gramática, o que se usa de diferente do português, o que é parecido com o português, isso que é de suma importância para a leitura e interpretação de texto. Então, vamos lá para o quadro geral do que vamos trabalhar nessa unidade. Essa unidade 1 é a Hispanidad. A Hispanidad, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar os artículos. Vamos trabalhar na segunda aula el humor, na terceira los pronombres, quarta el particípio, quinta os falsos amigos, que vocês já conhecem também, então uma revisãozinha aí, el subjuntivo, el gerúndio, los sufixos e prefixos, o muy e o mucho e o imperativo, certinho? E na aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar os artigos. Então, vamos trabalhar os artigos no geral, o artigo neutro lo, lembra lá dele que a gente já trabalhou? Então, vamos rever ele novamente.
E hoje eu trouxe para vocês, e na maioria das aulas, nós vamos trabalhar vocabulário, isso mesmo, vamos trabalhar um vocabuláriozinho. E hoje vamos trabalhar o vocabulário de animais. Vamos conhecer um livro muito famoso e muito top, chamado Don Quixote de la Mancha. Alguém já ouviu a história do Don Quixote? De Miguel de Cervantes. E vamos fazer uma nossa primeira viagem. Não podia ser para outro país, né? O país que é a mãe de tudo, é quem criou tudo, quem começou tudo, que é a Espanha. Certo, meus amores? Então, sim, bora começar com essa aula que eu já estou falando demais e eu acho que vocês já estão cansados disso. Então, simbora para a aula. Na aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar dos artículos. Então, corta para o slide, Lobo. Os artigos. O uso dos artigos em espanhol, assim como em português, claro, eles vão fazer o quê? Vão fazer referência a quem? Ao substantivo ou a elementos da oração. Sempre, sempre, sempre concordando em gênero e número. O que é o gênero e o número, professora? Gênero feminino e masculino, número singular e plural. Eles, assim como em língua portuguesa, são divididos da mesma maneira. São divididos em artigos definidos e artículos indefinidos, ou artigos determinados e indeterminados. Quase que a professora não lembrava. Eita, que falhou aqui. Mas vamos lá. E quem são eles no espanhol? Eles são representados da seguinte maneira. Ele, sempre lembrando, amores, vamos lá, deixa só eu apagar esse meu ele aqui que ficou torto. Lembrando uma coisinha, o L, não esqueçam, ele sempre vai ter som de L, tá bom? E o E, independente de ele ser ou não acentuado, sempre vai ter som de E, nunca vai ter som de E. Então, nós não vamos ler el, certo? Nós vamos ler el, com a linguinha tocando lá na ponta do dente. El, la, los, las. Un, unos, una e unas. Certo? Então, deixa eu apagar essa minha bagunça aqui e vamos de novo. Então, o ele vai se referir a quem? O ele é o meu o da língua portuguesa. O lá é o meu a. O los se refere ao os. Las é o as. Que aí esses 4 primeiros são os definidos. Os indefinidos, que é o Lembrando, em espanhol, ele é com N de navio e não com M de Maria, certinho? Então, não vamos escrever esse com M, e sim com N. Unos, que são uns. Então, de novo, tá? Unos, uns. Una, que se refere a uma em português. E unas, que é o umas em espanhol, ou em português. Lembrando, e repetindo novamente, não confundam esse N, tá? Aqui, ó, unas e que em português é com M, certinho? Se você escrever em espanhol com M de Maria, vai estar errado, certinho? Então, se também tiver uma atividade mostrando para você marcar algum artigo que não faça parte, se tiver um com M, você já sabe que não é ele. Fora esses artigos, nós temos também um artigo neutro, que a gente vai deixar ali para depois desse assunto, para trabalhar ele sozinho, que ele é totalmente diferente da língua portuguesa. Continuando, então os artigos em espanhol possuem função de quê? De especificar, ou seja, falar de algo específico. Quando ele fala de algo específico, ele é um artigo definido. Ou generalizar, falar de algo no geral, sem especificar realmente quem é, que são os indefinidos.
algo, eles podem ou não ser imediatamente seguidos de substantivo. Então, os artigos em espanhol possuem função de especificar ou generalizar algo e eles podem ou não ser imediatamente seguidos de substantivo. Existem alguns casos específicos em que não são utilizados ou são utilizados de maneira diferente da nossa língua portuguesa. Então, a gente também tem que tomar um cuidadinho, que acontece também que esse uso, principalmente o uso sem o substantivo, é raro, mas acontece em língua espanhola, que é algo que não acontece em língua portuguesa. Eu fiz um quadrinho aqui para vocês, dividindo eles. Então, nós temos de novo, ele, artigo definido masculino singular. Lá, artigo definido feminino singular. Los, artigo definido masculino plural. Las, artigo definido feminino plural. Vamos para os... E esses são os 4 definidos, certo? Então, vamos para os 4 indefinidos. Artigo indefinido masculino singular. Una, artigo indefinido feminino singular. Unos, que é o artigo indefinido masculino plural. E unas, artigo indefinido feminino plural. Ufa! Tanta coisa, né, gente? Tanta coisa para falar de palavrinhas tão simples e tão pequenininhas, né? Mas a nossa vida é exatamente assim. Coisas simples que às vezes parecem ser um monstro. E na verdade não é tudo isso, né? É só para que a gente saiba identificar e saiba usá-los da forma correta. Tá bom, meus amores? Que a gente consiga falar ele da forma correta, que a gente saiba onde usar e a gente saiba quem é o definido feminino singular, quem é o indefinido feminino plural e assim sucessivamente. Certinho? Então, vamos agora trabalhar cada um ali separadinho e com os seus exemplos. Vamos lá. O artigo determinado, ou definido, né? Ele é utilizado para se referir a um elemento específico já mencionado, como eu já falei para vocês. Ou que supõe, identificado pelo meu interlocutor do discurso, ou seja, supõe-se que o meu falante, que o meu ouvinte, saiba de quem eu estou falando. Então, a partir do momento que ele sabe de quem eu estou falando, ele já vai usar o ele, lá, los e las, certo? Exemplos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Neste momento, é muito, muito, muito importante que os senhores e as senhoras, os rapazes e as senhoritas repitam com a prof o que ela está falando. Por que, professora? Por que é tão importante que eu fique repetindo o que a senhora fala? Quando a gente repete, quando a gente fala, quando a gente lê, nós estamos aprendendo mais. Então, a partir do momento que você repete, você está aprendendo o som correto daquela palavra e isso vai ajudar e muito na vida de vocês, não só na vida escolar, mas na vida profissional também, sabia? Sabia que o espanhol ele é muito importante na vida profissional? Você pode dizer que já sabe uma segunda língua, nem que seja o básico, mas você sabe, você já estudou 3 anos espanhol, então no 3º ano agora você vai se aprofundar mais e vai poder dizer, eu sei o espanhol básico. Olha aí que coisa legal para o seu currículo também, né? Então, vamos lá seguir com os nossos exemplos. Repitam comigo. El niño está en la calle. El niño está en la calle. Olha aqui os meus artigos, olha. El e la. Me agrada mais la de color azul. Me agrada mais a de cor azul. Olha aqui o que eu te falei sobre o que já foi mencionado anteriormente. Nós aqui, que estamos lendo agora, nós não sabemos o que foi falado nesse texto anteriormente. Poderia estar falando de uma camisa, podia estar falando de uma calça, de um sapato, ou de qualquer outro objeto, de qualquer outra cor. E aí a pessoa vai e responde como? Ah, mas me agrada muito mais a de cor azul. Mas a o que, professora?
ali está se referindo a algo que já foi mencionado anteriormente, tá? Então, o meu interlocutor, ele já sabe do que se fala. Las poucas vezes que hablaram foram bastante. Olha aqui de novo. Nem sempre o meu artigo determinado ou os meus artigos, eles vão vir antes de substantivo. Lembra lá que eu falei no início? Substantivo ou outra classe de palavra que necessite de um artigo na frente. Las poucas vezes que hablaram foram bastante. E aqui, no caso, esse poucas vezes, ele está fazendo esse papel de substantivo. Então, é um advérbio de intensidade, né? Um advérbio. Esse advérbio, ele está substantivado. Então, ele passou ali para o início e fez esse trabalho de substantivação, que a gente também vai trabalhar mais à frente. Vou a trabalhar a las 9. Então, eu também vou utilizar nas horas o meu artigo determinado. Me duele los pies. Me doem os pés. E aí, eu nem traduzi a primeira, né? El niño está en la calle. O menino está na rua. Calle é rua. Não confundam que tem pessoas que acham que calle é casa. E calle não é casa, é rua. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Os artigos indeterminados. O artigo indeterminado ele é utilizado para quê? Para introduzir um novo elemento. Enquanto lá ele estava falando de algo específico, aqui eu estou introduzindo um novo elemento ao discurso, só que esse elemento ele não é identificado, ou seja, ele não é definido, certo? E como é que é essa questão, professora? Vamos lá. Quero um caderno novo. Eu não especifiquei que caderno, se eu quero um caderno de matéria, se eu quero um caderno brochura, se eu quero um caderno grande, se eu quero um caderno pequeno. Eu só disse que eu quero um caderno novo. Eu não especifiquei que caderno. Então, quando eu não especifico, eu uso o meu artigo indeterminado. Comprei uns sapatos. Ah, mas que sapato? Ah, foram uns sapatos aí. Não especifiquei exatamente quem foram e quais são os tipos de sapato. Foi uns sapatos. Tenho umas amigas que vivem na Argentina. Que amigas? Ah, eu tenho umas amigas aí que vivem na Argentina. Às vezes eu não quero te falar o nome, não adianta te falar que você não vai conhecer, mas enfim, é umas amigas. Hay uma mulher mirando-me. Tem uma mulher me olhando. Que mulher? Eu não sei, não conheço ela. Ela é uma mulher ali que está na rua, numa lanchonete, está ali me olhando. Certinho? Conseguiram compreender a diferença ali do determinado e indeterminado? É muito simples, é muito fácil. Vocês são, assim, especialistas em artigos já em língua portuguesa. Só vai precisar lembrar quais são os da língua espanhola, né? Então, agora, como nem tudo na vida são flores, e eu gosto, assim, de complicar um pouquinho mais as coisas, vamos complicar um pouquinho. Vamos lá para o meu artigo neutro. Esse que não possui, nós não possuímos na língua portuguesa. Por isso que ele vai se tornar ali um pouquinho mais difícil, um pouquinho diferente, nem tão difícil. Não vou falar que é difícil, porque não é. É simples também de entender, é só prestar um pouquinho mais de atenção, tá bom? Então, vamos lá para a definição do artigo neutro lo. O artigo neutro lo, em espanhol, nós temos, além desses dois outros artigos que eu falei para vocês, ele é traduzido também como o, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, eu só posso utilizá-lo diante de adjetivos, advérbios e verbos no particípio, certo? Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que esse meu adjetivo, esse meu advérbio e esses verbos no substantivo se transformem ou esses verbos no particípio se transformem em substantivo. Então, ele vai ali mudar a minha frase, que é em voz ativa, em voz passiva. Nossa, professora, agora você já complicou demais, mas eu vou explicar. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui uma frase em voz ativa. Uma frase onde tem o verbo, o sujeito, tudo ali na ordenzinha. Olha só. Dedicarle más tiempo a mis plantaciones es bueno.
dedicar mais tempo às minhas plantações é bom, não é? Não é ótimo que você consiga dedicar um pouquinho mais de tempo nas suas plantações ou nas suas criações? Então, dedicar mais tempo às minhas plantações é bom. Aqui nós estamos numa frase normalzinha, onde temos aqui o meu adjetivo, certo? Bom. Só que eu quero mudar. Como é que eu vou mudar? Eu vou usar o meu artigo neutro lo. Eu vou trazer esse meu adjetivo lá para o início da frase. Lo bueno es que puedo dedicarle más tiempo às minhas plantações. O bom, olha como mudou. O bom é que eu posso dedicar mais tempo às minhas plantações, certo? Então ele mudou ali, dando uma intensificação, dando uma ênfase maior do que é bom nesse momento, que é muito bom, que agora ele pode dedicar mais tempo nas plantações dele, certinho? O artigo neutro lo, ele não tem gênero e nem número, e por isso que ele é chamado de neutro. Ele é neutro justamente porque ele não vai variar de feminino para masculino, nem de singular para o plural. Ele não vai concordar com o adjetivo, o advérbio ou o verbo. Ele sempre vai existir lo e pronto, tá? Porque se eu colocar los, ele já vai deixar de ser o meu artigo neutro e vai se transformar em artigo definido masculino plural. Lembrou lá? El, lo, las, lá e las. Esse artigo neutro, ele tem usos específicos para fazer referência, para dar ênfase e em locuções. O que são locuções, professora? Locuções são aquelas junções de duas ou mais palavras com um significado apenas, certo? Então vamos ver o uso em cada um dessas referências, dessas especificações. Para fazer referência, ele vai fazer referência a elementos abstratos ou inanimados, ilustrados, por exemplo, por adjetivos, advérbios e verbos no particípio passado. Vamos ver os exemplos. Lo mejor está por venir. O melhor está por vir. Esse melhor é um adjetivo com função de substantivo, certo? O que está por vir? O melhor. Então, assim, a gente encontrou o meu substantivo, que na verdade é um adjetivo substantivado. Lo pouco que tenho, consegui trabalhando. O que eu consegui trabalhando? O pouco que eu tenho. Lo pouco que tenho. Então, pouco é o meu advérbio, também com função de substantivo. Me arrependo de lo dicho. Do que eu me arrependo? Eu me arrependo do que eu disse. Dicho é dito, certo? Para dar ênfase, ele vai vir seguido do pronome relativo que, tá? Então, vai vir lo, um adjetivo, um advérbio, um particípio e o que. E como é que você vai descobrir que você vai usar o lo também? Tem outra dicasinha. Você vai poder traduzir a frase ou aquela sentençazinha que tem ali o meu artigo neutro, lo, por quão, como e ou quanto. Por exemplo, não imaginas lo bonito que, olha o que aqui, es el conejito. Não imagina o quão bonito que é o coelhinho. Eu poderia também dizer, não imaginas como é bonito ou quanto é bonito o coelhinho, certo? Advérbio, ele está ali fazendo o quê? Ele não é só bonito, ele é muito bonito, ele é o bonito. Sabe quando você vai lá, quando você está ali junto com seus amigos e você fala assim, vamos comer um sanduíche? Bora, mas a gente vai comer onde? Aí um dos seus colegas responde assim, eu sei onde tem o sanduíche. Então, quando ele fala onde tem o sanduíche, esse o, se nós fôssemos escrever essa frase em espanhol, ou fôssemos falar em espanhol, nós falaríamos lo sanduíche. Por quê? Porque eu estou ali intensificando, dizendo que ele é
o melhor, né? Ele é o cara. Certinho? Então, vamos voltar lá nos nossos exemplos. Advérbio. Te das cuenta lo lejos que fui? Você se dá conta do quão longe que eu fui? Particípio. Mira lo roto que está esta pantalona. Olha o quão rasgado, roto a tradução dele é rasgado. Gado. Mira, olha o quão está rasgado, ou como está rasgado, ou quanto está rasgado esta calça jeans. Pantalona é calça. Certo? Seguindo, em locuções, que eu já falei para vocês, que é a combinação de duas ou mais palavras para formar uma sentença apenas. Então, nós temos ali a combinação de palavras para formar locuções. Lo mais que. Esse lo mais que, ele pode vir ali também como o adjetivo, advérbio ou verbo no meio, ou ainda juntinho, tá? Lo inteligente que es este caballito. Lo que me encanta en tu sonrisa. Ah, tá. Antes disso, vale sempre lembrar que uma locução é a junção de duas ou mais palavras para poder se referir a algo que já foi falado anteriormente. Então, se você pega a frase ali solta, pode ser que também você não entenda. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se você pegar a história ali desde o início, você vai conseguir identificar o que está se tratando. Então, ele vai ali juntar essa locuçãozinha para não ter que repetir tudo que já foi falado anteriormente, certo? Então, lo inteligente que es este caballito, o lo que me encanta es tu sorriso. O que me encanta é o teu sorriso. O lo mais de, mesma coisa, também se referindo a algo que já foi falado anteriormente. Llegamos atrasados a lo de mamá. Chegamos atrasados a lo de mamá. Nós chegamos atrasados ao de mamãe. Mas o que da mamãe? Pode ter sido ao aniversário, a festa, enfim, algo que o almoço, que o meu interlocutor ele já sabe, porque já foi falado anteriormente. Lo de Pablo foi melhor. Então, também esse lo de como locução para se referir a algo que já foi mencionado anteriormente. Lo mais um pronome possessivo. Lo mío es leer. Lo tuyo no tiene solución. Lo más. Lo más encantador es oír una buena canción. Lo más grande es mi amor por ti. Certinho? Tranquilinho até aí? Vocês estão tranquilos? De boa aí nessa nossa primeira aula? Eu espero que sim, tá bom? E agora nós vamos passar para a parte que eu mais amo. Uma das partes que eu mais amo é falar de vocabulário, é a construção de vocabulário. Então, novamente, eu peço a vocês que repitam aí na sala, junto com a sua professora ou com o seu professor presencial, as palavras que eu estou falando, tá bom? É muito importante para que vocês consigam construir um vocabulário e mais para frente conseguir ler ou escrever textos em espanhol com mais facilidade. Belezinha? Então, simbora lá para o nosso vocabulário. Nós temos aqui el perro. El perro, mesmo sendo um R só, ele vai ter essa vibração na língua, tá? El perro, porque o R sempre vai ser vibrante. El perro é quem? É o cachorro. El gato. El gato ficou mais fácil, né? É o gato. El peixe. Quem aí gosta de pescar? Quem gosta de um peixinho? El pez é o peixe. La tortuga. A tartaruga. Professora, então, tartaruga pequenininha, como é que se fala? Tortuguita. Tortuguita, mas é aquele chocolate? Exatamente, aquele chocolate. O nome daquele chocolate, tortuguita, ele é em espanhol, significa tartaruguinha. Olha aí, a gente tem tanta coisa em espanhol no nosso dia a dia que a gente nem percebe, sabia? Então, vamos seguir. Conejo, olha ele, conejito. O coelho é o conejo, repitam aí. Conejo,
Vamos lá do início. Perro, gato, pez, tortuga, conejo. Eu sei que tem gente aí que não repetiu, viu? Tô conseguindo ouvir daqui pouquíssimas pessoas repetindo. Nós temos aqui la gallina, ou a galinha, galina, e los pollitos, los politos. Então, sempre que tiver o LL junto, você pode usar também ele substituindo por LH na sua pronúncia, tá? Eu gosto de dizer gadina, com DJ, o som de DJ. Esse LL, como eu falei lá para vocês lá nas aulas do primeiro ano, para a gente revisar aqui, ele tem vários sons, tá? Vai depender muito de que país está sendo usado. E quem é o falante e a forma com que ele escolhe. Eu prefiro usar com som de DJ, mas pode ser que em algum momento você também ouça com som de LH e você pode também falar com som de LH, que vai ser mais fácil de você lembrar. Então, você pode falar galina e politos, certo? Gadina, pollitos. El gallo, que é o galo, ou el gallo. El pavo, olha só, el pavo, ele é um falso cognato. Porque se você olhasse só o nome e não olhasse a imagem, você ia dizer que era um pavão, né? Pavo, pavão. Mas é um pavão que está aqui na imagem, galera? Não, né? Quem está aqui na imagem é um peru, glu, glu. Então, nós temos el pavo, que é o peru. Temos el chivo, chivo é o bode, el pato, que é o pato, el cerdo, que é o porquinho, cerdo, o porco, caballo, que é o cavalo, que vocês amam, la vaca, ó o V com som de B, vaca, el buey, que é o boi. Eita, eu coloquei cobra aqui e na verdade é outra vaquinha, mas era para ser uma cobra, então vou desenhar a cobra aqui, já que não tá a cobra, né? E aqui tá a minha cobra, né? Nossa, que linda! Professora, a senhora podia ser uma pintora, né? Que a senhora desenha muito. La culebra, que é a cobra. Nós temos também el caimán ou yacaré. Mais fácil para você lembrar, yacaré. El murciélago, el armadillo, que é o tatu. El jaguar é a nossa onça pintada. La garça, el papagaio. La rana, que eu morro de medo. El mono, que é o macaco. E el perezoso, que é o preguiçoso. E quem é o preguiçoso? É o bicho preguiça. Certinho? Então, vamos ali. Terminamos o nosso vocabulário, né? E vamos ali seguir a nossa aula com o livro, que nosso tempo ali... Eu falo demais, gente. Eu falo demais e o tempo vai acabando. Então, vamos lá para o nosso livro de hoje, falar um pouquinho do Dom Quixote, tá bom? Então, vamos lá para o slide. Ele é um livro escrito pelo nosso conhecidíssimo escritor espanhol, Miguel de Cervantes, que nasceu em 1547 e faleceu em 1616. Porém, os seus textos estão muito atuais sempre. O título e a ortografia originais era El Ingenioso Hidalgo de Don Quixote de la Mancha, com a sua primeira edição em Madrid, em 1605. Ele é composto por 126 capítulos. A primeira parte ela foi sugerida em 1605 e a sua segunda parte, ele foi escrito em 2 vezes, apareceu apenas em 1615, 10 anos depois. O livro surgiu em um período de grande inovação e diversidade por parte dos escritores espanhóis. Esse livro, ele já vai falar sobre uma pessoa de certa idade que se entrega à leitura de romances, perde o juízo e acredita que tenha sido historicamente verdadeiros e decide tornar-se um cavaleiro andante. Então o cara ali pirou na batatinha, ele achou que ele era um cavaleiro e a partir daí ele passou a ser um cavaleiro. Se você tiver oportunidade, vai ser muito proveitoso essa leitura do Dom Quixote, tá bom? Então, agora,
é o momento mais especial ainda, é o momento que nós vamos viajar. E hoje nós vamos fazer a nossa viagem para a Espanha. Então vamos rodar ali rapidinho a nossa vinheta de viagem. Vamos lá. Que coisa top, hein? Nossa primeira viagem vai ser para a Espanha. Então, sem perder muito tempo, vamos lá dar uma olhadinha no que a gente vai falar hoje da Espanha. Hoje nós vamos falar que a Espanha tem como sua língua oficial o castelhano ou o espanhol, que a gente também já viu anteriormente que um e outro são sinônimos, não tem diferença de castelhano para espanhol. Só são questões políticas. No entanto, existem outras línguas cooficiais e não oficiais também faladas de acordo com a diversidade cultural das regiões. Hoje em dia se computa 16 línguas diferentes. São faladas, essas línguas são faladas na Península Ibérica e nas 11 ilhas que compõem o país Espanha. As línguas mais faladas são o catalão, que é uma língua românica com origem na Catalunha, o gallego, que é uma língua oficial da região da Galícia, no canto noroeste da Espanha, junto com Portugal. Portanto, nós podemos compreendê-la claramente. Também ele é conhecido por gallego-português, que ele vai misturar o espanhol com a língua portuguesa, exatamente pela sua localização ali pertinho de Portugal. Temos o valenciano, que é uma língua oficial na região em torno de Valência e é falada por 2 milhões de pessoas. Temos o basco, também chamada de úsquera, e é uma língua oficial no País Basco, falada por 9.000 pessoas. E também uma das mais antigas da Europa. Ela é mais antiga ainda do que o próprio latim. O latim já não existe mais, mas o basco continua ali firme e forte. Em comparação com outras línguas da Europa, o basco não tem nenhuma relação com qualquer outro idioma, ele é totalmente diferente. Por isso, ele se tornou a única língua isolada desse continente. E temos os Baleares, que é o nome coletivo dos dialetos do catalão, falado nas Ilhas Baleares. Temos também, na Espanha, o flamenco como uma característica cultural imensa. E no ano de 2010, a dança flamenca ela foi declarada como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Ele é o resultado da fusão de vocais com a dança, o acompanhamento musical, respectivamente chamado cantante, baile e toque. O traje tradicional do flamenco e seu elemento mais característico são os vestidos de pregas bem coloridos, bem vermelhos, usados pelas mulheres e conhecidos mundialmente. Então ali o flamenco, as mulheres vestidas com aqueles vestidos lindos e maravilhosos são super conhecidos. Os homens com os seus trajes ali preto, parecendo aqueles toureiros na dança, eles se vestem daquela maneira para dançar e para cantar o flamenco. Certinho? Galerinha linda do meu coração, foi um prazer imenso estar aqui na primeira aula com vocês e nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa revisão e na nossa atividade, tá? Um grande beijo no coração e hasta pronto!